o dia de hoje. Se olharmos ao nosso redor com gratidão, veremos quanta coisa boa está acontecendo agora. E por que não viver cada momento neste dia chamado hoje? Não suspirando por feriados, por fim de semana. Não fique ansioso pelas férias. Tudo isso é muito bom, mas cada coisa a seu tempo. O tempo real é hoje, e o hoje é preparação. Viva a dádiva deste presente hoje e viva com alegria. Tempo de semear está no ar. E hoje estamos recebendo aqui nesse programa, como sempre, para abençoar a sua vida. Nós já estamos sendo muito abençoados aqui. Temos louvores muito abençoados. E temos uma ministração vinda diretamente do coração de Deus com o pastor João Batista. E também um bate-papo com o irmão Ireudo Freitas e Laude Souza. Vão aqui estar conversando sobre paz, dando conselhos, dando algumas dicas. Está muito bom o programa. Eu quero convidar você para passar uma mensagem aí nos seus grupos, convidando amigos, parentes. Venham logo assistir o programa, que o programa já está iniciando. Chame alguém, convide alguém, porque hoje realmente o programa está uma bênção. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. E não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Está contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento.
chamar. E não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. E não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. E não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Hoje, eu e o irmão Ireudo estamos aqui para falar um pouquinho sobre pai. Recentemente nós tivemos o Dia do Pai, aquele que é comemorado como o líder da família. Eu não vou dizer o chefe da família, mas o líder na família, não é, irmão Ireudo? Isso, irmã Láudia. O pai, aquela figura importante, indispensável, é uma prioridade dentro de um lar, a figura e a presença de um pai. Eu acredito, na verdade, que ser pai nesse mês de agosto não é apenas ser comemorado, festejado, celebrado, homenageado. Isso tudo é muito bom, é muito importante. Contudo, a figura pai, o ser pai, exige muito mais na educação dos filhos, daquela família que o Senhor Deus proporciona ao homem. Então nós vamos falar aqui um pouquinho do dever, do compromisso, da grande responsabilidade que é educar um filho. Não, ser pai não é apenas gerar, é educar e estar colocando diante da sociedade um cidadão realmente responsável e digno deste nome, cidadão. Mãe Ireudo, como é que você vê a figura do pai na família, principalmente nos dias atuais? Irmã Laude, nossos queridos telespectadores, é sempre um prazer e esse assunto é importante. A minha visão hoje, eu tenho que olhar a vida da seguinte forma, observando aquela pessoa que ainda tem presente o pai e analisando também aquela pessoa que não tem mais o pai presente. Deus, de uma certa forma, acabou tomando a vida, inclusive de alguns pais, de muitos telespectadores que nos escutam. E a saudade só sabe quem realmente sente, que passa, que viveu a perca de um pai. Então hoje, irmã Laude, quando eu falei no início que é primordial a presença de um pai dentro de um lar, você pode fazer esta pergunta para quem perdeu um pai ainda na sua juventude. Conheço amigos, pessoas amadas que recentemente tiveram a tristeza de perder o pai. E essas pessoas lembram do pai não só no segundo domingo de agosto, mas todos os dias, às vezes no conselho, um tipo de comida que ele gostava, as formas como ele falava, como ele aconselhava. Então, quando isso é extraído de dentro de uma casa, de dentro de um lar, os filhos sofrem bastante. E o pai presente hoje, ele não deve ser aquele pai que deixe saudade hoje, né? Ele deve ser um pai que deva trabalhar, esforçar, plantar, para que lá na frente, na ausência dele, essa saudade também possa existir na vida dos filhos. Muito bem. E ser pai, para nós entendemos assim, nós estávamos conversando aqui nos bastidores e nós comungamos do mesmo pensamento. Muitas vezes, alguns pais, para querer parecer um pai bom, um pai amigo, ele deixa se levar pela permissividade. Ele permite, é o pai que permite tudo. Isto não educa, isto não ensina. Nós precisamos, de certa forma, o pai precisa colocar a disciplina do filho. E disciplinar não é punir, disciplinar é uma correção com brandura.
brandura, é um alerta, é um ensinamento, é o corrigir, como eu falei, realmente com brandura, para que o filho venha a entender que pequenos delitos, quando começa ainda quando criança, não seja algo correto. Se não corrigido na infância, isso vai se perpetuar em sua vida, ele achando que é correto. Eu queria que o senhor falasse sobre isto. É bom falar sobre isso, irmã Láudia. Ouvindo a senhora falar sobre essas coisas, o ser humano ele é formado primeiramente dentro de casa, né? Um bom aluno, ele é um bom aluno, ele pode tirar notas boas, se formar, chegar a um certo patamar altíssimo. E isso ele deve, com certeza, a gratidão aos profissionais que ensinarem, mas o verdadeiro profissional é aquele que tem caráter, que tem a figura da família presente. Nós temos hoje em nosso meio advogados, juízes, médicos que alcançaram conhecimento, que eles objetivaram dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade, se especializaram, mas carregam consigo uma ignorância, uma estupidez tamanha. E encontramos também esses mesmos profissionais dotados de inteira mansidão, de sabedoria, e que isso não encontraram dentro de uma faculdade, encontraram à cabeceira de uma mesa, em um diálogo, às vezes no trabalho sofrido de um pai. Às vezes era um vaqueiro, era um agricultor, era alguém que pegou sol e chuva para garantir o futuro desses meninos, dessas meninas que hoje estão formados, certo? Então, eu vejo que o pai, o verdadeiro pai hoje, ele deve focar nisso, né? Em repassar para o filho o verdadeiro aprendizado, que ele não vai conseguir dentro de uma faculdade, ele vai conseguir dentro da casa, a ética, a questão do caráter, da verdadeira educação. E isso começa de pequeno. Quando a senhora falou sobre a criação de hoje, eu sempre costumo falar em alguns estudos que nós temos uma geração muito Nutella, em que as crianças, hoje elas convencem os pais de tudo. Observe que Deus, ele é o melhor pai, não há ninguém que se iguale ao nosso Deus. Tanto é que quando nós oramos, sempre falamos, ó Pai, né? Mas nem tudo que eu peço, raramente o que eu peço ele me concede. É porque ele é ruim? Não, Deus é misericordioso e bondoso. Então tem pais que acham que ser bom é fazer a vontade, os gostos das crianças. E por essas crianças terem tudo em mãos, tudo na hora que querem, nós temos uma geração aí muito Nutella, uma geração às vezes mal criada, mal educada e que está dando trabalho para a sociedade, trabalho para as nossas autoridades eclesiásticas e adjacências. Eu conheço alguém bem distante de nós. Eu não imagino como foi a sua criação, aliás, não sei como foi a sua criação, mas eu penso que faltou alguma correção lá do papai, da mamãe, porque o comportamento é muito incômodo para todas as pessoas que circulam em sua volta. E o pior de tudo é que essa pessoa, ela não reconhece que está errada. Ela erra sempre, 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 faz maldade com os colegas, mas para ela sempre está certa. E tem mais, quando alguém questiona, ela se coloca no papel de vítima. Isto porque ela não foi ensinada, o pai não ensinou, diferenciar o que é ético, o que é moral, diferenciar, vamos dizer, no bem básico, o certo e o errado. Para ela, o errado é sempre certo. E essas correções, o pai tem responsabilidade de mostrar. Eu sempre tenho trazido aqui no programa o versículo bíblico, ensina a criança no caminho em que deve andar. Lá em Deuteronômio 6, quando diz, e estas palavras que hoje te ordeno, o Senhor deu os mandamentos, né? E depois dos mandamentos diz, e estas palavras que hoje eu te falo, eu te ordeno, estarão no teu coração e dela falarás aos teus filhos. Complete aí, irmã Ireuda. É maravilhoso, porque obedecer pai e mãe é um mandamento de promessa, né? Os dias serão prolongados na terra. E nós estamos observando que aquele filho que desobedece a pai e a mãe, envereda pelo caminho, muitas vezes, de drogas, de amizades que realmente mancham, né, o testemunho, a história dessa pessoa, eles não duram muito. Logo é pego por um acidente, entra no mundo da criminalidade e os pais sofrem bastante com isso. Então, obedecer a pai, obedecer a mãe,
é hoje um mandamento de promessa. E a questão dos filhos hoje quererem mandar nos pais, eu lembrei, nós temos aqui um tempinho ainda, irmã Laude, quando criança eu não gostava de sopa, quando tinha verduras, girimum, abóbora, né, que chamam, enfim, eu não tomava sopa. E durante aquele período que nós jantávamos ali, a minha mãe nunca fez outra janta, eu tinha que tomar sopa mesmo sem gostar. Nunca que ela, vou fazer um ovo frito, eu vou fazer... Não. Então o que acontece? Hoje eu amo sopa. Hoje quando a minha mãe faz sopa lá no sítio onde eles moram, ela liga para mim e diz, Ireudo, é sopa. E eu corro lá e tomo essa sopa. Então observe. A senhora comentava comigo agora há pouco que existe aquela criança que muitas vezes ele tem um mau hábito de achar uma coisa, às vezes é um dinheiro, às vezes é chegar em casa com um lápis, uma caneta, e os pais eles estão vendo isso e às vezes estão deixando para lá, deixa para resolver depois. Eu acredito que o momento certo não é o depois, é logo agora nessa infância, nesse momento em que a criança está aderindo a esse tipo de comportamento, para que mais tarde isso não possa ser vergonhoso aos pais. Eu entendo que o pai, ele sabe o que adquiriu, o que comprou, a aquisição que ele fez para o seu filho. O brinquedo, a boneca, o carrinho, enfim. Eu conheci uma criança que chegou em casa com um carrinho, aquelas miniaturas na mão. O pai perguntou, quem lhe deu esse carrinho? Olhou para a esposa e disse, você comprou o carrinho? Ela disse, não. Como é que você tem esse carrinho? E a criança disse, eu peguei. Pegou aonde? Na loja. E o pai disse, vou guardar. E nós vamos à loja e nós vamos devolver e você vai pedir desculpa para a vendedora. E assim foi feito. Para a criança aprender que não deve pegar aquilo que não é dele, que não foi lhe dado. E que muitas das vezes eu já vi testemunho de pessoas que cresceram achando que era certo e dizer assim, a mamãe nunca me disse que isto era errado. Então, a nossa palavra hoje é que nós estejamos atentos a estes pequenos desvios para corrigir, colocar no prumo direitinho, com amor, com carinho, e assim fazermos os nossos filhos um homem de bem, um cidadão de bem, uma mulher e um homem abençoado na nossa sociedade, abençoado e abençoadores. E eu queria que o senhor fechasse o nosso bate-papo com alguma coisa ao nosso telespectador. Você, pai, não esqueça de ensinar ao seu filho um bom dia para ele sempre repassar a outra pessoa. Um com licença na hora certa é indispensável. A paz do Senhor, aquela cumprimentação. Não esqueça que a verdadeira igreja ainda é dentro da sua casa. Porque se algum dia os templos não forem mais permitidos abrirem para nós celebrar o Senhor, a nossa casa será o lugar de refúgio na presença de Deus. Então você, pai, tanto faz você ter uma condição financeira ou não, nunca passe para o seu filho aquela posição de orgulho, de vaidade. Porque tem crianças que às vezes ele se acha mais importante do que o outro colega por causa do carro, da conta bancária do pai. E isso, quando o pai tem a verdadeira sabedoria de Deus, ele ensina para o filho a humildade ainda de pequenino. Portanto, eu desejo que a bênção do verdadeiro pai esteja sobre todos os pais. Esse mês de agosto não é o mês dos pais. Todos os dias celebramos o nosso Deus, então você é pai todo dia, então todo dia é o seu dia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Olá, minha gente, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Que privilégio poder estar aqui nesta programação, Tempo de Semear, para compartilhar com todos vós uma palavra da parte de Deus. Eu quero ler convosco Filipenses, capítulo de número 3, o versículo de número 13 e 14. Esta carta ou epístola, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava na prisão em Roma. Ele lá dentro do cárcere, ele escreve esta carta aos Filipenses dizendo, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço,
e que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como é importante nós atentarmos para esta palavra deste apóstolo dos gentios, que na prisão ele tendo uma visão de futuro, quando ele disse prossigo. O prosseguir é uma ação do presente. O prosseguir é uma atitude nas quais todos nós devemos tê-la. É prosseguir. Prosseguir é estar com a esperança no nosso coração que após o nosso prosseguimento, Deus, Ele tem algo nos aguardando lá na frente. O apóstolo Paulo, ele diz assim: prossigo para onde? Para o alvo. Devemos prosseguir sim, mas devemos também ter um alvo. E ele disse: e o meu alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este homem que tinha um currículo invejável, um currículo admirável, um currículo que chama nossa atenção, porque Paulo ele confiava no Senhor, ele confiava em Jesus Cristo, aquele que o chamou quando ele estava indo para Damasco, para perseguir a igreja, os cristãos, e levarem preso para Jerusalém. Mas quando ele estava a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E este Paulo, ele era um homem que tinha zelo pelas coisas de Deus. Ele era zeloso, conforme ele diz aqui no capítulo 3, e versículo de número 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, ele diz assim: fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, ele foi irrepreensível. Ele dá testemunho do que ele era lá no passado. Ele dá testemunho que ele foi no passado, perseguidor da igreja. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. E segundo a lei, ele disse que ele foi fariseu. Mas agora, com a sua vida impactada pela presença de Jesus, ele diz assim que ele pega toda esta reputação, ele pega todo este conhecimento, ele pega tudo que ele havia adquirido na sua vida profissional, na sua vida religiosa, na sua vida social, na sua vida até mesmo do seu nascimento, da linhagem na qual ele pertencia, que era da tribo de Benjamim. Ele pega tudo isto e ele diz assim: eu pego tudo isto e eu não julgo o que eu tenho alcançado. Mas ele diz assim: mas tudo isto eu pego e eu faço disto como esterco, porque eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Isto eu faço, prosseguindo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui eu quero trazer esta mensagem ao seu coração. A nossa vida, ela é construída de passado, ela é construída de presente e ela é construída de futuro. Porque nós, mesmo vivendo o nosso presente, mas nós tivemos um passado. Nós vivenciamos uma história lá atrás. E nós aprendemos com este homem, este ungido de Deus, que ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O passado ficou para trás. Não tem como nós mudarmos o passado. Não tem como nós voltarmos ao passado, mesmo com toda a nossa lembrança, memória, qual nós temos. Mas não tem como nós vivermos e mudarmos o que nós vivemos lá atrás. Mas o importante é nós olharmos para frente, é olharmos para o futuro e prosseguindo para o futuro, olhando para o alvo. E qual era o alvo deste homem de Deus? O alvo dele era Cristo Jesus.
este Cristo que mudou a sua vida, esse Cristo que mudou a sua história de viver, esse Cristo que mudou o seu pensar, os seus projetos de vida, esse Cristo que alegrou a sua alma e fez deste homem que antes perseguia, agora ele passa a ser perseguido por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas este Paulo, ele nos ensina que nós devemos viver o presente e não viver no passado. O passado, às vezes, ele nos fere, ele nos machuca. Quantas decepções, às vezes, nós sofremos lá atrás. Quantas decepções e quantos incautos, quantas provações, ou quantas derrotas, quem sabe, você viveu lá atrás. Mas não permita que o teu passado guie o teu presente. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu sou guiado por Jesus Cristo. Ele é o meu alvo. Eu prossigo para alcançar soberana vocação. Ele me fez uma chamada. Ele me deu uma vocação. E eu estou pronto para cumprir esta vocação. E olhando para o alvo, eu prossigo. Eu vou à frente. E esta palavra que Deus coloca no meu coração para a sua vida. Deus, ele tem um alvo. Deus, ele tem um futuro para a sua vida de vitória. Deus, ele tem um alvo, e o alvo é o céu. E este alvo ele compartilha conosco, porque o projeto, o propósito, a vontade de Deus é que nós alcançamos o nosso alvo, que é o céu. O alvo, ele nos leva à vitória que Deus tem preparado para nós. Nós tivemos recentemente as Olimpíadas ali na França, e quantos atletas eles se esforçaram, eles se esmeraram nos treinos, eles se dedicaram para chegar no dia das Olimpíadas e ser um atleta que pudesse trazer uma vitória, uma medalha, um troféu. E assim eles fizeram com muito afinco. E o apóstolo Paulo, ele tinha esta visão, a visão do troféu da vida eterna. O troféu, a medalha de Paulo era a vida eterna. Prova disto que Paulo dizia assim, lá dentro da prisão. Ele dizia assim: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. E ele dizia assim: a minha vontade, a vontade do apóstolo era estar com Cristo. Mas ele disse: mas para proveito dos irmãos de Filipenses, ele desejava estar com eles, para proveito deles e para a fé deles. Mas ele dizia assim para os irmãos: irmãos, eu quero vos dizer, e isto está no capítulo 4, ele diz assim: olha, eu tenho para vocês uma mensagem do céu, alegrai-vos no Senhor. E ele diz outra vez: eu vos digo, alegrai-vos no Senhor, que a vossa equidade seja notória diante de todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. A alegria de Paulo é porque ele tinha convicção que perto estava o Senhor, perto estava dele contemplar a face de Jesus, estar na presença de Jesus, de uma forma do descanso eterno. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, já nos primeiros séculos, ele foi martirizado, ele morreu por causa do Evangelho, pagou o preço, e ele foi martirizado. Mas nós sabemos que este homem nos deixa este legado, este exemplo de prosseguir, de avançar e de não estar vivendo um passado, quem sabe aquele passado que lhe feriu, que lhe machucou, porque quantos males ele fez contra a igreja. Mas agora, com a sua mente renovada, com o seu coração transformado, o apóstolo Paulo, ele diz assim: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. E ele diz ainda mais, ele diz assim, que ele agora é uma nova criatura, porque agora Jesus Cristo vivia na sua vida, e ele vivia com Cristo Jesus. Que Deus possa alcançar o teu coração nesta oportunidade, e que você possa se libertar do teu passado,
Quem sabe você está aí nos assistindo, nos ouvindo, e quem sabe alguma coisa lhe fere, alguma coisa lhe machuca. Mas eu quero convidar você a colocar o teu coração nas mãos de Deus, a você colocar o teu coração e a tua vida no altar de Deus, porque Deus, Ele pode apagar este passado. Deus pode transformar a sua vida pelo poder e a ação do Espírito Santo. Eu desejo orar por você, desejo orar pela sua vida, pelo seu coração, porque a Bíblia diz que é do coração que sai a vida ou a morte, é do coração. Você precisa ter o seu coração liberto pelo poder do nome de Jesus. Pai querido, eu quero orar juntamente com este irmão, esta irmã, este amigo que nos assiste através desta programação. Senhor, alcança o coração, Senhor, meu Deus amado, do teu filho, que quem sabe está vivenciando um passado de frustração, um passado, quem sabe, de derrota, decisões mal tomadas, Senhor. Quem sabe, Deus, situações, Senhor, vivida, que lhe fere e que lhe machuca no presente. Mas que o Senhor passe o teu bálsamo agora e limpe este coração ferido, sara esta alma ferida, que ele possa ser liberto pelo poder do nome de Jesus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois este seu deserto vai servir de testemunhos para levantar alguém de novo, e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo, e vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunhos para levantar alguém de novo, e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo, e vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Dia 31 de agosto nós temos um
Jardim de Deus, completando 15 anos. 15 anos é 15 anos. Nós estamos convidando você para participar dessa grande festa que irá acontecer ali no Jardim das Acácias 2, com o dirigente Diácono Dias, e a liderança está com a nossa querida irmã Raíssa Prado. Você é convidado, vá lá e seja muito abençoado. 15 anos do Jardim de Deus, no Jardim das Acácias 2. Os nossos agradecimentos, primeiramente, ao nosso Deus, que é o nosso eterno mantenedor. Queremos louvar a Deus também pela Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, o pastor Manuel de Jesus e o pastor Abias Oliveira. Que Deus continue abençoando o ministério dos nossos ministros espirituais. Também Jardim de Deus, na pessoa da irmã Gisele Barbalho, nossa grande mantenedora também. Polpas de frutas Moura. Você que gosta aí de saborear suco de frutas naturais. Nós temos vendas dessas polpas ali na Avenida Altamira, na Casa do Farineiro. Vá lá, adquira frutas com excelentes sabores, sem nenhum agrotóxico. Vá lá na Casa do Farineiro, Avenida Altamira. Top Lanches. Você que saiu de casa cedo, que mora aí na cidade circunvizinha de Castanhal, sai muito cedo de casa, não tem tempo nem de tomar aquele seu cafezinho de todos os dias, eu quero convidar você para visitar Top Lanches. Fica ali atrás da prefeitura, próximo à Praça da Matriz, lanchonete e restaurante. Vá lá com a nossa querida Avani, que ela irá lhe servir, lhe atender muito bem. Como eu falei, lanches e restaurante. Tem excelentes comidas também lá, oferecida para você. Vá lá e visite, que você vai amar. Nós temos também Império Mídia do nosso querido Rian Freire. Ele faz excelentes programações de casamento, colação de grau, aniversário de 15 anos. Tem excelentes fotógrafos, juntamente com cinegrafistas também. Passa aí uma mensagem, Rian Freire, Império Mídia, e faça o seu orçamento com ele, que ele irá lhe fazer excelentes propostas. Nós temos também algumas irmãs que abençoam o programa Tempo de Semear. Nossa querida irmã Maria Gomes, um grande abraço, irmã Maria Gomes. A irmã Domingas Correia, a nossa querida irmã Esperança, Iclis Marques, que é o nosso cinegrafista, pastor Cid Nelson também. Um grande abraço, que o nosso Deus, com a sua infinita misericórdia, a sua graça, esteja sempre abençoando todos os nossos mantenedores. E chegamos ao final deste programa com a nossa gratidão a Deus. Obrigada pela sua audiência e lembre que no próximo final de semana nós temos o encontro marcado. Até lá, se Deus quiser.